Olá, boa tarde. Meu nome é professora Flávia, eu sou professora das disciplinas de Direito da Faculdade São Luís, nos cursos de ADM e RH, e já ministrei também Educação em Direitos Humanos. E hoje me veio um convite que, na verdade, duraria horas e horas de discussão, porque falar sobre ética e moral não é tão simples assim. Ética e moral podem até parecer sinônimos, mas não o são, pelo menos para a filosofia. A ética ela é baseada em valores concretos, imutáveis. A ética está dentro de nós. É aquele tal famoso diabinho, né? E o anjinho, faz, não faz, faz, não faz. Já a moral é baseada nos costumes daquela sociedade. E os costumes mudam conforme a sociedade também. Então, nós temos sociedades que permitem uma moral menos conservadora, como também temos aquelas sociedades que têm uma moral mais conservadora. E aqui não nos cabe julgar quem está certo ou errado, certo? Aqui cabe a nós observarmos esses fenômenos sociológicos. Então, quando eu digo que a ética é imutável, ela é intrínseca e a moral é externa, ela é mutável, isso significa dizer que pensamentos podem ser mudados. Exemplo, trago dois. Um do Código Civil, relacionado ao direito de família, e o outro do direito penal, relacionado ao crime de adultério, que deixou de ser crime em 2004. No Código Civil de 1916, não havia dissolução do casamento. Ou seja, quem casava deveria permanecer casado e aquele que não quisesse continuar aquela sociedade conjugal era visto com maus olhos pela sociedade. Inclusive, os seus filhos sofriam esse preconceito. Então, em 77, houve a lei do desquite. Mas como o desquite ainda tinha essa nomenclatura que beirava o pejorativo, então foi-se colocado como lei do divórcio, né, dando direitos e deveres a ambas as partes que não quisessem mais continuar com aquela sociedade conjugal. Nos tempos de hoje, nós já vimos que nossa sociedade já admite pessoas divorciadas e aquele preconceito que víamos na década de 50, 60, 70, né, já não vemos mais. Pelo contrário, né, hoje vemos mais pessoas divorciadas do que casadas. E os filhos entendem bem esse contexto. Um outro que foi modificado foi do Código Penal de 1940. Lá há um capítulo chamado Crimes contra a Honra. E havia um crime chamado adultério. Inclusive, muitos homens que praticavam feminicídio, ou seja, que matavam sua companheira por conta do adultério, alegavam como atenuante, ou seja, como diminuição do crime, o atentado violento ao pudor e à honra, que isso não existe mais. Então, e por que isso? Porque nossa sociedade ela modificou. E conforme houve essa modificação, houve uma modificação desses valores que prezamos. Mas, saindo do campo filosófico, eu não queria entrar no campo político, porque paixões partidárias são muito intensas. Eu queria fazer uma reflexão com vocês. E aí verificarmos, será que somos tão morais, tão éticos assim? Porque a gente julga muito as pessoas, né? Mas esquece de olhar para as nossas próprias condutas. Quem aqui nunca colou em uma prova? Quem aqui nunca jogou um papel no chão? Furou uma fila? Recebeu o troco a mais, sendo que a conta estava errada? Percebeu isso e não falou nada ao garçom? Quem aqui nunca contou uma pequena mentira?
Será que temos realmente esse poder de julgar os outros cometendo esses pequenos delitos, essas pequenas corrupções? Então, a gente fala muito, gosta muito de colocar a culpa da situação em um contexto político, em um contexto social, mas a gente esquece que a mudança da sociedade começa com a mudança de nós mesmos. Então, que possamos ser exemplo para os outros e que possamos começar, nem que seja de grão em grão, mas que possamos mudar a nossa sociedade. Boa tarde.